Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco, participando desse projeto de crescimento espiritual. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Fernando Honorato, mais uma vez. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, pastor. Seja bem-vindo você também que está nos acompanhando aí. Que mais uma vez o Espírito Santo toque a você. Muito bem. Podemos começar fazendo oração? Sempre o nosso convidado ora no início, Fernando. Por gentileza. Santo, bondoso e querido Deus, o Senhor tem nos conduzido, nos auxiliado no caminho da salvação. Senhor, neste dia, ajude-nos, Senhor, a compreendermos a Tua Santa Palavra. Sabemos que a lição nos orienta neste caminho, Senhor. Que o Senhor possa nos auxiliar, fazendo com que compreendamos de fato. Sabemos que é muito difícil, muitas vezes, nós entendermos o que o Senhor quer dizer, mas através do Seu Santo Espírito nós os compreendemos. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando. Muito bem, amigos, nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho de Marcos, estamos na primeira semana, ainda no início do trimestre, e essa primeira semana fala sobre o princípio do Evangelho. Hoje, quinta-feira, 4 de julho, Evangelho segundo Jesus. E para iniciar, nós queremos ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Eu vou pedir o Fernando para ler aqui conosco. Por gentileza, lê para a gente, Fernando. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Muito bem, muito obrigado, Fernando, pela leitura. Eu quero destacar aqui, amigos, a expressão que Marcos usa. Diz que Jesus passou a pregar o evangelho de Deus. Mas é interessante notar, nós já lemos esse texto aqui ao longo da semana, o primeiro verso do evangelho diz assim, ó, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Observe aqui comigo, no verso 1, evangelho de Jesus Cristo, Fernando. No verso 14 que você leu, evangelho de Deus. São diferentes? Seria uma coincidência? O que Marcos de fato está querendo dizer? Evangelho de Deus é uma coisa, evangelho de Jesus é outra coisa? Não, na realidade é uma coisa só. Marcos já deixou claro para a gente nos versos anteriores que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Já deixou claro para a gente que ele é o Deus encarnado. Ele é Deus. Então dizer evangelho de Deus e evangelho de Jesus é a mesma coisa, só que esse evangelho, as boas novas que foram espalhadas de maneira bem intensa há quase 2000 anos atrás, foi Jesus quem esteve aqui e fez. Então é o evangelho de Jesus. E você leu aqui, Jesus dizendo assim, o tempo está cumprido. O que se cumpriu? Pastor, eu percebi aqui na lição uma coisa bem interessante, que aqui Marcos ele se refere à profecia de tempo. Mas o que ele está dizendo? Qual que é essa profecia de tempo que aqui quer se dizer? Aqui o texto que você acabou de dizer, o próprio Cristo diz, o tempo está cumprido. Bom, não só Marcos era um estudioso da Bíblia, como nós já vimos ao longo dessa semana, mas Jesus também estudava a Bíblia. E Jesus conhecia muito bem aquela profecia do Velho Testamento que apontava para o seu ministério. Então ele está dizendo assim, pessoal, tudo aquilo que foi dito no passado a meu respeito, está se cumprindo, chegou o reino de Deus, e agora eu vou disponibilizar isso aqui de maneira visível para vocês. Então, ele conhecia a profecia, e ele anunciou que o tempo estava chegando, o tempo estava sendo cumprido. Interessante que nesses versos também, Fernando, que Marcos diz assim, ó, tem aqui o tempo, tem aqui uma promessa, tem a mensagem que Jesus havia de dizer, que ele estava dizendo, e um chamado que Jesus estava fazendo. Então, esse chamado não era só para os habitantes daquela época, mas para todos nós também, porque nós também estamos envolvidos dentro do plano da salvação. Pastor, aqui na lição tem um ponto também muito importante que se refere à profecia das 70 semanas. Gostaria de entender melhor qual é a relação desse contexto com a profecia de tempo. Já se cumpriu as 70 semanas? Como isso está aqui inserido? Então, essa profecia é aquela que fala da reconstrução de Jerusalém, onde o profeta diz assim, saiba e entenda, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém até o ungido, o Messias, 7 semanas e 62 semanas.
Essa profecia ela começa a sua contagem no ano 457 a.C. Então você faz a equivalência de dia-ano bíblico, ou seja, cada dia valendo um ano. A partir de 457, nós chegamos no ano 27 da nossa era. E quando Marcos descreve nos versos anteriores aqui o batismo de Jesus, é exatamente o ano 27. Então Jesus, conhecedor dessa profecia, diz assim, ó, começou a contagem lá em 457, estamos aqui no ano 27, eu vou começar o meu ministério agora e vou anunciar para vocês que o reino de Deus chegou. Então, tudo se cumpriu através de Jesus nos dias de Marcos. Maravilhoso, né, pastor, a gente entender que Deus se faz presente na vida de Marcos, faz ele entender essas profecias, e nós temos a oportunidade também de conhecer, de buscarmos mais, entender as profecias, estudar, principalmente na lição, né? É interessante que aí a profecia fala 7 semanas e 62. 7 com 62, 69. Ano 27. Falta uma semana para completar 70. Ou seja, 7 anos. 3 anos e meio depois, Jesus morre. Termina o ministério. Faltam 3 anos e meio. 3 anos e meio depois, a morte e o apedrejamento de Estevão. Fechou as 70 semanas. Cumpriu direitinho. Isso nos leva a pensar que a Bíblia tem credibilidade. O que Deus falou no passado não caiu no esquecimento. Se ele prometeu algo para você, creia, tudo vai se cumprir. Jesus cumpriu tudo que estava escrito a seu respeito. E tem uma promessa que ainda vai se cumprir na sua vida. Você precisa crer. Por isso que Jesus termina, Marcos diz assim, ó, Jesus pregando, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. É preciso crer, é preciso aceitar. Entendi, pastor. Muito obrigado por essa explanação e compreensão que o senhor tem nos dado aqui. Maravilha, maravilhosa. E eu quero terminar aqui o nosso estudo de hoje, Fernando, dando um desafio para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Nós falamos várias vezes aqui no estudo de hoje sobre a profecia. Eu quero desafiar você a abrir a sua lição, estudá-la em oração, abrindo a Bíblia também, e você descobrir onde que está essa profecia das 70 semanas e escrever aqui nos comentários dizendo a referência bíblica. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Forte abraço e até amanhã.